E como sempre, nós já estamos aqui com o Leandro Alvarenga ao vivo. Boa noite, Leandro. Boa noite, Marisa. Boa noite a todos de casa. Pois é, Leandro. Vamos aproveitar, então, essa pergunta que circulou bastante entre ontem e hoje, viu, Leandro? Como que ficam os prejuízos de quem depende, por exemplo, que usa o WhatsApp como negócio? Por exemplo, o WhatsApp Business, não é? Quem arca aí com os prejuízos? Como que faz? Nós temos que lembrar que o mundo da internet é um mundo real também, como eu sempre brinco aqui com vocês. Não é porque um serviço é oferecido gratuitamente, Marisa, que simplesmente ele não tem nenhuma obrigação. Pelo contrário, nós podemos comparar aí a um serviço de estacionamento. O serviço oferecido gratuito, ele também necessariamente ele precisa ter as responsabilidades. Ou seja, o WhatsApp, se ele causou prejuízo, por exemplo, o WhatsApp Business, que parou de funcionar, que são voltados para pequenas empresas, se a empresa comprovar que efetivamente aquele serviço causou-lhe prejuízo, ela tem o direito de buscar a reparação desses prejuízos no judiciário por ser um serviço que foi interrompido e lhe trouxe danos. Agora, efetivamente, ela precisa comprovar os prejuízos que ela teve. O STJ, em casos similares, ele tem admitido a indenização por falha na prestação do serviço desde que os danos sejam comprovados. Tá, então é um pouco até complicado você comprovar, né? Como que faria isso? Você comprovar, então, de repente, que você perdeu alguma venda, alguma coisa do gênero? Exatamente. De repente, você faz uma prova que tinha uma entrega urgente, tinha que ser para aquele dia, e se não fosse para aquele dia não poderia, e você perdeu aquele negócio em decorrência disso. Pode-se tirar a média do período, quanto você ganha por dia, e naquele dia você não teve aquele faturamento, então, pela média, você comprova o quanto faturamento você tinha por dia e pede a reparação daquela quantia, da diferença entre quanto você ganhou e quanto você faturou. É claro que a empresa vai contestar, vai impugnar, mas o fato do serviço ser gratuito não elide a responsabilidade dela de ter que indenizar. Tá certo, pois é, porque eu imagino que ontem várias pessoas tiveram muitos problemas aí com as instabilidades da plataforma, não é? E agora, Leandro, quero aproveitar e fazer com você aqui uma pergunta envolvendo um pouco o mundo das celebridades. Essa semana a atriz Paola Oliveira se envolveu com um problema, não é? Um vídeo mostrava uma sósia da atriz numa situação comprometedora. E até muita gente se aproveitou, não é, para espalhar de que se tratava da atriz, quando na verdade não era ela. Quem espalhou esse boato, porque pode ser chamado de boato, né? Ele pode ter algum problema? É a nossa famosa fake news, né? O pessoal está acostumado com a fake news só durante a eleição. Não, a fake news é qualquer notícia falsa que é divulgada. Na verdade, esse vídeo era de uma atriz de filmes de adultos, né, nos Estados Unidos. Ela efetivamente é muito parecida com a Paola Oliveira e alguns usuários aproveitaram isso para espalhar como se fosse a Paola Oliveira. Isso, evidentemente, demonstra um ataque à imagem da atriz, né? E ela teve sua honra imaculada por esses sites e por essas pessoas. Então, como eu falei, apesar de o Brasil não ter uma lei específica para fake news, ele pode se enquadrar no direito comum, na injúria, difamação, calúnia, e a pessoa pode, sim, ter que indenizar, tanto na esfera civil, a vítima, que no caso foi a Paola Oliveira. Então, sim, há uma responsabilidade criminal e uma responsabilidade também civil, tanto de quem originou essa notícia falsa, quanto de quem, sem verificar o seu conteúdo, compartilhou como se verdade fosse. Temos casos, inclusive, aqui no judiciário brasileiro, com muito menos repercussão, que teve indenizações muito altas por atingir a honra e os negócios até de marcas e empresas. Então, como eu sempre falo, cheque as informações antes. Tome cuidado, porque se eventualmente for uma informação falsa e trouxer prejuízos, você pode responder criminalmente e civilmente a indenizar aí a eventual vítima. Pois é, olha, então fiquem atentos. E olha, finalmente vamos falar um pouquinho aqui do caso da Fox também. Porque a Anatel quer impedir a comercialização dos canais na internet. Isso não seria, assim, um bom produto, não é? Para nós consumidores? Para nós consumidores é um bom produto, mas para o governo não é tão bom assim, né? A TV paga, ela exige que a lei que regula esse tipo de produto, ela fala que você tem que ter um intermediário, ou seja, a produtora de conteúdo, ela tem que passar por uma empresa para essa empresa divulgar ao mercado de consumo. Nessa transação existem vários impostos que são pagos, aí como ICMS, ISS, entre outros. Quando você fala em serviços de streamings, ele não tem uma regulamentação muito clara. Então, efetivamente, hoje, só há o pagamento de ISS, por exemplo, não há os outros impostos.
Então, o que aconteceu? As empresas que produzem conteúdo, elas estão querendo tirar o intermediário e fazer a venda direta para o consumidor. Pela lei, ela não poderia fazer isso via televisão, porque o canal de televisão ele é regulamentado por uma norma e essa norma exige um intermediário, mas essa norma não fala nada sobre streamings via internet. Então a Anatel está tentando, ao meu ver, atingir os serviços de streaming para proteger as companhias que são as intermediadoras aí no meio do caminho entre o consumidor e as programadoras. Tanto é que eles estão tentando impedir, inclusive, a venda para os streamings dos programas ao vivo. Ou seja, eles deixam vender os programas que são gravados, mas os ao vivo não, porque eles falam que tem essa diferença. E foi esse o problema. Como a Fox ela disponibilizou os 11 canais dela ao vivo, então que passava a mesma programação na televisão no canal Fox, para as TVs Claro, NET, dentre outras, a Anatel interferiu a pedido da NET e da Claro, exatamente para poder, dizendo que havia uma concorrência desleal e que ela não estava seguindo o cronograma. Porém, a própria Anatel e os técnicos da Anatel reconhecem que a lei brasileira com relação a esse tipo de programação, ela é falha, porque ela não caracteriza claramente se os programas de streaming estão atrelados ou não. Há pouco tempo atrás nós falamos daquelas caixas box que transmitem pela internet. Seria mais ou menos isso. A empresa ela cria um aplicativo e transmite para você, ou numa caixa box, ou no seu celular, no seu computador, e você acessa diretamente a programação. Só que você, diferente da caixa box, você acessa de uma maneira clandestina, você estaria acessando com autorização da produtora. E a Anatel quer evitar isso. Quer dizer, ela está criando uma reserva de mercado para as empresas. É claro que é prejudicial ao consumidor. Quanto mais oferta de demanda você tem, menor vai ser o preço, maior vai ser a concorrência e menor vai ser os impostos pagos, né? E aí nós temos esse dilema. A justiça aí está, a princípio, exatamente respeitando os consumidores que contrataram inicialmente. Ela disse, olha, nós não podemos prejudicar esse contrato, esta lei, num primeiro olhar, ela não se aplica aos serviços de streaming, e deu a liminar para a Fox, e a Fox está voltando a vender. Mas isso é um problema muito maior do que só a Fox, porque a Globo, os canais Globo querem fazer a venda também, os canais do Warner, a HBO, todos os canais eles querem fazer a venda. E se eles começarem a fazer a venda direta para os consumidores, vai enfraquecer muito a TV por assinatura. Lembrando que com a chegada no mercado do Netflix e da Amazon, já houve uma perda no Brasil de mais de 2 milhões de usuários de TV por assinatura. Então, imagino o que vai acontecer com essas redes. A questão é aquela, se as empresas intermediadoras não se atualizarem, não oferecerem um serviço de qualidade com um preço justo, elas vão perder o mercado. Tá certo, vamos acompanhar aí os próximos passos, né? Leandro, muito obrigada, boa noite. Muito obrigado, conte comigo sempre. Até a próxima semana. E mandem suas perguntas. Isso, até a próxima semana. Até a próxima semana. É isso aí, pessoal. Leandro Alvarenga sempre com a gente aí trazendo, esclarecendo todas as nossas dúvidas sobre direitos e deveres no mundo virtual. Então, olha, não se esqueçam, acessem o nosso perfil no Instagram e mande as suas perguntas. Toda quinta-feira é dia do Direito Digital e na terça é dia de tirar as suas dúvidas sobre carreiras e profissão. Então, aproveite!